Mais uma vez nós louvamos o Senhor essa noite pela oportunidade de estarmos meditando, sendo alimentados, iluminados pela palavra do Senhor no livro de Atos. Imaginar que nós começamos este livro, e vimos o surgimento da igreja, a descida do Espírito Santo, e não imaginávamos o quanto custou a vida dos irmãos envolvidos eles viverem o Evangelho para que nós pudéssemos receber esse Evangelho hoje. É mesmo o relato de Lucas, irmãos, a gente não pode esquecer assim, o trabalho e a dedicação do irmão para relatar este livro para nós. Como ele mesmo diz, que ele fez acurada investigação, ouviu os irmãos, foi atrás de informação e, claro, tudo isso debaixo da inspiração divina, para que nós pudéssemos conhecer a história, e não somente a história, Deus tem dado graça. O livro de Atos não tem sido somente histórico para nós, não é um relato, mas nós temos aprendido e sermos iluminados e guiados pelo Espírito Santo. E nós estamos nesse capítulo 21, hoje estaremos terminando o capítulo, estaremos vendo uma porção maior do 27 ao 40, e nós vamos fazer a leitura e depois, com a graça do Senhor, nós vamos meditar naquilo que Deus tem usado, deste livro para nos orientar a sua igreja em pleno século XXI. Nós podemos ler juntos, então? Do 21 ao 40, eu vou fazer melhor. Cada um vai ler um, tá bom? Do 27 ao 40. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais induziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo e o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso do povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento da toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, poderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era, o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, e ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Mas Paulo lhe disse: na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Pedida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo.
desse grande silêncio que ele falou em língua hebraica. É que tá bom, irmãos. Louvado seja o Senhor. Esse é o contexto que nós estamos, né? Recordando que Paulo está concluindo a sua terceira viagem, retornando a Jerusalém. E nesse contexto de estar em Jerusalém, assim que ele relatou para os irmãos, né, os eventos que Deus havia feito por meio do seu ministério, né, imediatamente os presbíteros, juntamente com Tiago, sugeriram a Paulo, né? Paulo, nós temos aqui milhares de judeus que creram em Jesus, todos eles zelosos da lei, e ouvem dizer que você é contra a lei ou que você não promove a lei. E como que vai ser a reação deles com relação a isso? Semana passada, o irmão trouxe para nós uma meditação, uma consideração a respeito disso, né? E o contexto, então, foi que Paulo admitiu fazer o voto que estava sendo sugerido pelos presbíteros de Tiago, né? Estão aqui 4 homens, estão já neste voto, né? O entendimento é que era o voto do nazireado, embora o texto não diga explicitamente, mas o entendimento era que fosse o voto da consagração, eles estavam já no processo de realizar este voto, de concluir este voto. Então, a sugestão dos irmãos para Paulo. Então, para que as pessoas não duvidem que você cumpre a lei de Moisés, que você realiza as ordenanças, aquilo que Moisés nos havia dado, realiza voto. E Paulo, então, concordou, e o relato de hoje começa com isso, né? No versículo 27, diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a ser contra o povo, a lei, e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, quando Paulo estava já neste processo, né, de cumprimento do voto, judeus estavam vindo de toda parte, porque estavam nos dias de comemorar o Pentecostes, né? Então havia um grande ajuntamento de judeus, e judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo. Portanto, irmãos, nós distinguimos que esses judeus não eram convertidos. Quando fala de judeus convertidos na igreja de Jerusalém, nós tivemos os versículos anteriores, quando Tiago e os presbíteros falaram: olha, há muitos judeus convertidos no nosso meio. Esses que chegam são judeus que não se converteram a Jesus. E quando vem Paulo, e muito provavelmente porque Paulo esteve 3 anos na Ásia, lá em Éfeso, 2 anos, especificamente na escola de Tirano, né? E o período que ele ficou na Ásia, mais precisamente em Éfeso, foram 3 anos. E quando nós estudamos, o texto diz que toda a Ásia ouviu do Evangelho. Então, era corrente comum todo mundo saber que Paulo era um cristão, um judeu convertido, que cria em Jesus, que cria em Yeshua, né, na linguagem judaica, e que Paulo, então, havia e estava ensinando a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, a respeito do Evangelho. Mas eles trazem essa informação: olha, este homem que está aí, ele tem ensinado contra o povo, contra a lei e contra este lugar que é a referência ao templo. Ou seja, eles atribuíram a Paulo algo que nós não encontramos em lugar nenhum nas Escrituras, porque Paulo não ensinava isso, não realizava dessa maneira a apresentação de Jesus. Nós vimos ele inúmeras vezes nas sinagogas, fazendo o ensino a partir das Escrituras e anunciando a Jesus a partir das Escrituras, e ele está agora, então, sendo acusado disso. Nessa situação,
ainda atribuem algo a ele. Ó, e ele ainda profanou o recinto, o templo, porque levou um grego, um gentil com ele. O que era, então, proibido no templo. Ainda que, na época, havia no templo o pátio gentil, que era uma permissão para que aqueles que não fossem judeus pudessem estar próximo ao templo, e muito provavelmente se tratasse daqueles que fossem tementes a Deus ou prosélitos, gentios que estavam buscando conhecer o Deus de Israel. Mas no templo havia uma separação, um muro que separava e tinha um pátio específico aos gentios. Mas o que eles falam? Olha, Paulo levou para o templo pessoa não purificada e não judeu para estar. E o templo está, então, profanado. Algumas considerações, irmãos, que eu creio ser importante para nós, né, fazermos aqui. Primeiro, Paulo foi alguém que amava tanto a judeus quanto a gentios, porque o coração de Deus ama judeus e não judeus, ou seja, judeus e gentios. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha fé. Então, um servo de Deus age segundo o coração de Deus. E Paulo, até mesmo quando se refere aos Romanos, na carta aos Romanos, Paulo diz que ele poderia ser anátema para que os judeus viessem a crer em Jesus. Pensa nisso. Paulo diz que assumiria a condição de maldito para que o seu povo, seus compatriotas, irmãos, ele usa esse termo lá em Romanos 9, para que eles pudessem conhecer o Evangelho. Se tem alguém que desejava no coração ardentemente a conversão dos judeus a Cristo, era Paulo. Mas Paulo nunca falou mal da lei. Inclusive, em outro texto, Paulo diz que a lei é boa. Paulo diz assim, Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Então, Paulo tinha uma consideração e entendia que a lei serviu de aio, a lei teve uma utilização da parte de Deus até que veio Cristo. Né? A finalidade da lei era de conduzir o povo de Israel até que o Messias viesse e eles pudessem se converter ao Messias. Nós encontramos, então, alguém com uma compreensão claríssima a respeito do propósito da lei, o lugar da lei, a natureza da lei, não é? E agora, vindo o Cristo, os judeus deveriam se voltar ao Messias, como era profetizado no Antigo Pacto, na primeira aliança, no Antigo Testamento. Mas esses homens, irmãos, e aqui que nós vamos fazer algumas considerações, ou no sentido intencional de mentir e lançar sobre Paulo calúnias, difamações, né, a respeito de algo que ele não havia dito, ou pior ainda, porque mal tinham certeza e aquela questão de boatos, e um passando para o outro, ou ainda não compreenderam o que Paulo havia dito. De qualquer maneira, irmãos, nós precisamos entender a relevância do nosso falar, a relevância da maneira que nós temos nos portado com relação às pessoas e aquilo que é dito das pessoas. Nós temos inúmeros ensinos na Bíblia a respeito da maneira que nós devemos proceder com relação à nossa fala. E alguns versículos são enfáticos em dizer a respeito da língua. E eu gostaria de pegar essa situação e trazer para uma aplicação para nós, essa noite, a relevância e a importância de nós sermos pessoas precisas no falar e não falarmos de pessoas. Irmãos, entendem? Nós temos que ser precisos
para falar de Cristo e não para falar de pessoas. Um cristão não tem um chamado para falar das pessoas. Ele tem um chamado para falar a respeito de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Uma disposição para ouvir e uma atenção para falar. Seja tardio para falar. Pessoas que são muito rápidas para emitir opinião, para dizer coisas que não têm certeza, para levar adiante um boato. Eu peguei no dicionário o significado de boato. Notícia de fonte desconhecida, muitas vezes infundada, que se divulga entre o público, qualquer informação não oficial que circula dentro de um grupo. Um boato. Você ouviu alguém dizer, não viu, não sabe se é verdade ou não, não sabe as circunstâncias que aconteceu e propaga aquilo. E isso, Tiago começa dizendo, olha, ouça, mas seja alguém que medita, reflita, pense, considere antes de falar. Irmãos, quantos problemas entre os irmãos, na sua casa, na minha casa, nos nossos relacionamentos, não existiriam se nós fôssemos pessoas que ponderassem antes de falar. Quanto problema existe agora caminhando para a humanidade por conta da fala imponderada? Quantos problemas até de morte, irmãos, porque alguém disse algo irrefletidamente. Falou, papuf. Quando a palavra de Deus nos diz, seja pronto para ouvir, mas tardio. Antes de falar, pisa no freio. Pensa as consequências. Pense se o que você está falando é algo que realmente você tem certeza que aconteceu. Veja as circunstâncias que aconteceu. Veja por que a pessoa assim agiu dessa maneira. Veja se o que você vai falar diz respeito ao que a pessoa é ou uma circunstância eventual na vida dela. Seja alguém que reflita antes de falar. Tardio, segura, pisa no freio. Não seja alguém estourado. Aí o Tiago continua, né? E aí eu queria pedir aos irmãos que me acompanhassem na leitura, por conta da relevância do assunto. Tiago 1,26. Diz assim, Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Os irmãos acharam? Sim. Vamos ler juntos? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Veja o destaque que é dado, irmãos, para o fato de alguém que não controla a sua língua, a vida espiritual dessa pessoa está comprometida. Somente um parênteses, né? Nós vamos, quando nós conversamos com as pessoas, entender o contexto das palavras que são utilizadas. Um senso comum, a palavra religioso é positiva ou negativa? O senso comum que a gente ouve no dia a dia é negativa, não é? A gente tem ouvido hoje, a maioria das pessoas falando assim, eu não sou religioso, a pessoa é religiosa no sentido de ser ritualística, pessoa que faz as coisas. Essa é a maioria do uso da palavra hoje em dia, não é? Você vê muitos irmãos anunciando a palavra e ele fala assim, eu não sou religioso, né? Então, nós precisamos entender. Você está falando religioso em que sentido? No sentido de alguém que pratica algo
superficial, algo que faz sem ter o coração, sem estar com o coração envolvido. Você é alguém que está utilizando a palavra religioso, no sentido de alguém que é temente a Deus, alguém que busca a Deus, para que a gente saiba exatamente o que está sendo dito. Em especial nós que temos contato com muitos irmãos, e na nossa grande família de Deus, né, há uma linguagem quase que alguns irmãos, né, mantêm quase que um dialeto próprio, né? Então nós vamos saber, irmão, em que sentido você está usando essa palavra, né? E aqui Tiago está dizendo assim: se alguém supõe ser religioso, ele está dizendo alguém que teme a Deus, alguém que busca a Deus, alguém que é piedoso, alguém que é um adorador. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine a conduzir a nossa língua. E aí nós vamos seguir agora a partir de Tiago 2, 12. Tiago 2 ao 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Porque todos, Tiago 3, do 2 ao 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que nós temos aqui, irmãos? Uma severa admoestação para nós sermos pessoas que dominem a língua, que refreiem a língua. Porque a língua pode destruir vidas, famílias. A língua pode, como diz aqui, acabar em situações gravíssimas. Como que nós podemos abençoar Deus e maldizer o homem que é criado à sua imagem e semelhança? Traga isso para um contexto de um irmão. Como nós podemos nos referir a algum irmão? De um modo negativo, pejorativo. Há questões específicas? Há questões que a atitude do irmão enseja que esse irmão seja tratado. E aí, esse tratamento ou essa busca de correção se dê na esfera adequada. Mas que isso não vire uma corrente de um falatório. Os irmãos entendem. Uma vez, um irmão que havia sido condenado pela justiça, estava no nosso meio, uma questão séria, criminal, seríssima, e ele ficou pouco tempo no nosso meio e se dirigiu para uma outra cidade.
Quando esse irmão foi para uma outra cidade, eu liguei para o irmão. Irmão, está indo a congregar com vocês, o irmão tal. Ele tem uma questão do passado séria, com condenação na justiça, foi preso, cumpriu prisão, mas ele passa por essa questão. Então, os irmãos estejam atentos no monitoramento do irmão durante o período que ele estiver, até os irmãos terem convicção de que ele está liberto dessa situação. Mas não foi uma fofoca, não foi uma ação de denegrir, mas foi uma atitude de preservar, porque nós precisamos ter esse cuidado entre nós. Mas havia uma esfera, havia uma pessoa que deveria saber essa informação. E não foi espalhado isso entre os irmãos. Ah, fulano de tal fez isso, fulano de tal é assim. E aí, nós temos texto de Mateus 15, 18, rapidamente vou ler para os irmãos, Jesus dizendo: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então, toda a advertência da palavra de Deus, Mateus 15, 18, é no sentido de nós sermos pessoas que estão amadurecendo e aprendendo a refrear a língua, a meditar antes de falar. E aí, o ponto oposto àquilo que é ruim, nós temos em Efésios 4, 29, mostrando o caminho que nós devemos ter e a maneira que nós devemos falar. Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Irmãos, a parte que nos cabe, ou a parte que nos cabe, é sempre nós falarmos no sentido de promover edificação. Aquilo que vai ajudar meu irmão, aquilo que vai ajudar minha irmã, aquilo que vai ajudar o meu colega de trabalho, aquilo que vai ajudar o meu chefe, aquilo que vai ajudar meu vizinho, meu parente. Nós somos esses que devemos transmitir graça quando nós falamos. A nossa boca não deve estar cheia das coisas ruins, porque denota que o nosso coração está também em trevas. A boca fala do que está cheio do coração. Então, a maneira de nós conhecermos alguém, ou que está dentro do coração, é quando nós vemos como ela lida e fala com relação às pessoas, especificamente. A facilidade de emitir pareceres, de estabelecer juízos, de definir uma pessoa, né? E promover no meio dos irmãos algo que não edifica. Irmãos, como isso é importante para nós. Tudo que nós lemos aqui, quando o Tiago fala assim, se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito. E nós devemos ser esses tais que estão buscando uma restrição da boca. Seja o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios agradáveis a ti, Senhor. Acho que é o Salmo 19, 14, né? Vamos seguir. Como nós devemos, então, irmãos, só para finalizar isso, ver essa questão. Paulo estava agora numa situação de agressão física, estava sendo espancado pelos judeus, porque estavam trazendo estavam falando dele algo que ele nunca fez. Os irmãos veem como Tiago é preciso defender que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. E a vida de Paulo estava sendo destruída por causa de mentira, por causa de fofoca. Que isso não aconteça conosco, mas que haja um temor da nossa parte quando nós formos falar. E se precisarmos falar de alguém, seja somente o necessário para que haja a edificação, para que haja uma situação segura no nosso meio ou nos ambientes que nós tivermos. Versículo 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente foram fechadas
as portas. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Vamos ler de novo? Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-o fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Esse relato aqui do versículo 30, ele é bem significativo, irmãos. Muito significativo. Imagine que Lucas está relatando os eventos a partir da propagação de Pentecostes, para que os fatos não se perdessem. E de tudo que ele viveu e colheu de informações, ele traz essa frase: e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Há um simbolismo muito grande aqui deste versículo, porque nós encontramos Paulo, um servo de Deus, sendo expulso do templo. Isso soa normal para nós, irmãos? Se nós não soubéssemos, que o templo, Jesus já havia condenado a situação do templo, se Jesus já não tivesse ele mesmo sofrido por causa do sinédrio e por causa da hipocrisia, da falsa adoração a Deus, Cristo foi morto por isso, porque ele encontrou um sistema estabelecido com uma falsa adoração a Deus, e Cristo veio para anunciar verdadeiramente a adoração, mas ele foi então repelido por aqueles que se alimentavam e viviam do sistema da hipocrisia, da adoração falsa. Agora nós encontramos um servo de Deus que está anunciando a palavra de Deus, servindo a Jesus, que é expulso do templo. Mas Lucas não termina aí. O que Lucas fala? E imediatamente as portas do templo foram fechadas. Há uma linguagem há uma linguagem que Lucas quer transmitir para nós. Uma situação de total encerramento de um sistema que não agrada a Deus. O templo está com as portas fechadas. Os irmãos se recordam quando foi a primeira vez que Deus pediu para ter uma habitação entre os homens? Êxodo 25:8 diz assim: Deus falando a Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Qual era a intenção do santuário? E depois, quando foi erigido o templo em Jerusalém, qual era o propósito? Qual era, irmãos? Deus habitar com o homem. O santuário, Deus disse, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isaías 56:7 diz assim, Deus falando para Isaías, Isaías então reproduz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Jesus, quando encontra o templo, nós temos em Marcos 11:17, Jesus dizendo assim: também os ensinava e dizia, não está escrito, se referindo a Isaías 56:7 que nós lemos, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Quando nós encontramos Lucas dizendo que as portas dos templos estão fechadas, simbolicamente, há uma rejeição por Deus de tudo aquilo que o povo de Israel
ou aqueles que praticavam essa adoração falsa, vazia, um sistema hipócrita de adoração, Deus está rejeitando. O templo está encerrado. As portas estão fechadas. E os servos do Senhor não estão mais no templo. Toda a estrutura que estava no templo não era uma estrutura que provinha do coração de Deus. Inclusive, quando nós lemos falando de João Batista, diz no ano do sumo sacerdote tal, e tal, e tal, e tal. Aí diz assim, achava-se João no deserto. E Deus, então, caminha com João. O templo não agrada a Deus, não manifesta Deus para os povos, tanto é que os gentios são proibidos de entrar no templo. E aí, o que é importante nós entendermos? Essa mudança que aconteceu por parte dos judeus, que impediram a manifestação e a revelação de Deus, tem uma consequência gravíssima para o povo, e nós sabemos disso. E o povo escolhido rejeitou o Senhor, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, rejeitaram. Então o Senhor vem para os gentios. E a palavra de Deus diz que os gentios provocaram ciúmes nos judeus. E nós encontramos isso aqui sendo simbolicamente dito por Lucas. O templo está de portas fechadas. Os servos de Deus não estão mais no templo. Agora, há uma outra relação importante de nós lembrarmos que Jesus já dizia para a mulher samaritana: vem o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O templo, irmãos, ele representa aquilo que o homem busca sem Deus. Aquilo que o homem é capaz de criar, um sistema sem Deus ou com Deus, criado segundo a sua própria compreensão. E isso hoje nós vivemos de uma maneira tão evidente. Quantos no meio cristão criaram um Jesus que não é um Jesus? Que não é um Jesus das Escrituras? Que não é um Jesus bíblico? Um falso evangelho, um falso Cristo. E isso está no nosso meio. Se nós não atentarmos para o caminho seguro da palavra de Deus, e meditarmos na palavra, seguirmos a palavra, a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo é a pedra angular. E os apóstolos a eles foram dadas as revelações que nós temos, para que a partir de Cristo nós construamos, edifiquemos em cima deste fundamento que é Cristo, um templo dedicado ao Senhor. E aí nós lembramos, em oposição às portas do templo que estão fechadas, nós temos alguns textos, e eu queria ler para os irmãos, João 10, 7 a 9, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós louvamos ao Senhor, porque ao contrário do sistema hipócrita de adoração, um sistema falso de devoção, Cristo é a verdadeira porta. O templo pode estar com as portas fechadas, mas Cristo é a verdadeira porta e ela está aberta. E chama todo homem para que entre nele e encontre salvação. Cristo é a porta das ovelhas. Cristo é aquele que chama todo homem para verdadeiramente estar diante dele e entrar nele, como é dito aqui,
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Esse sistema sem Deus, né? Essa busca, essa criação do homem, onde o que se visa agradar verdadeiramente é o ego do homem, é o ventre do homem, embora o nome de Deus seja mencionado, traz depressão, apatia, sequidão, traz contenda entre os irmãos, inveja, porque não tem a presença de Deus. Mas o Evangelho, irmãos, é a verdadeira porta que anuncia que Cristo chama todos ao arrependimento. E todos aqueles que creram em Cristo, verdadeiramente, encontrarão pastagem, matarão a sede, serão alimentados e estarão seguros em Cristo. Embora, irmãos, o templo esteja fechado, e graças a Deus por isso, Cristo é a porta que sempre está aberta. E por outro lado, dentro dessa figura, quem é o templo hoje? A igreja. A igreja é o santuário onde o Espírito Santo de Deus habita. E a igreja, ela é a escada, né? O Cristo é essa escada que, pela igreja, liga os homens do céu à terra. Não é como a visão tanto de Jacó quanto de João, né? Que Cristo é essa escada pelo qual os céus e a terra estão hoje interligados. E o homem pode, pela porta, entrar em Cristo e encontrar salvação. E pode subir, estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós hoje, irmãos, lutamos verdadeiramente contra um falso evangelho. Um evangelho criado para agradar o homem e satisfazer o homem. Como era aqui? Como essa questão que Jesus lidou, que Paulo lidou, por trás disso havia um sumo sacerdote, 70 anciãos, um sinédrio, uma estrutura em que se podia vender o sacrifício. A pessoa não trazia mais o animal porque vinha de longe e dava trabalho. Na porta do templo, fazia o câmbio, trocava a sua moeda, comprava o animal sem trabalho, sem devoção, sem entrega nenhuma. E hipocritamente, Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E hoje nós somos confrontados, irmãos, para saber que tipo de experiência cristã é a nossa. Se nós estamos devotados, entregues ao Senhor, vivendo uma vida piedosa, uma vida de consagração, de presença, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Ou se nós, com o passar do tempo, pouco a pouco, corremos o risco de nos distanciarmos do Senhor, de nos afastarmos do Senhor, de estarmos distante verdadeiramente do Senhor, do seu falar, da sua voz. A substituição de Jesus pelas práticas, irmãos, é algo que aconteceu na história da igreja de uma maneira muito clara, muito evidente. O que são as práticas? Quando o nosso coração se afasta de Jesus e a nossa consciência teme que isso seja visto ou seja manifestado publicamente. Então, nós assumimos uma prática sem um coração que ama aquilo que está fazendo. Sem um coração que está desejando Jesus. Sem alegria, como aqueles dois do caminho de Emaús. Porventura, não lhe ardia o coração enquanto ele falava. E nós temos que orar ao Senhor: Senhor, que eu possa ter o coração ardendo quando eu ouço o Senhor. Que eu possa ter o coração ardendo por estar reunindo com os irmãos. Que eu possa ter o coração vibrando pelo tempo que eu posso estar orando com o Senhor. Irmãos, isso é uma luta. Isso é algo que nós devemos a todo instante buscar vencer. Porque assumir uma condição de repetição
uma condição de um ritual, é muito fácil. E enganar os irmãos, não que alguém queira, é mais fácil ainda. Se você carregar a Bíblia, sentar na reunião e participar da reunião, aparentemente está tudo bem, não é? Mas interiormente, como que nós estamos? Como tem sido a nossa vida com o nosso Senhor? Nós estamos cada vez mais parecidos com o Senhor? A santificação tem operado em nós? As virtudes de Jesus têm sido mais manifestas? Em casa, nós temos sido reconhecidos por mudança, transformação, por maturidade. Os irmãos têm confiança, sabem que nós estamos caminhando, sendo constante e amadurecidos no Senhor. Os irmãos nos veem como exemplo, como inspiração. Os irmãos gemem, doem quando nós estamos juntos. Não é o nosso caso, né? Mas por que é importante nós meditarmos nisso? Porque nós estamos encontrando, irmãos, uma esfera vivida pelo povo de Deus. Isso dói para nós entendermos. O quanto este povo se endureceu a despeito de tudo que eles viram. E quando Jesus, o Verbo encarnado, estava com eles viram sinais, irmãos, miraculosos, portentosos. Viram cegos enxergarem, mudos falarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. E diziam que Jesus agia pelo maioral dos demônios, por Beelzebul. E na cruz gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. Caia o sangue deste sobre nós. E até hoje o povo de Israel sofre com isso. Porque eles estão distantes. Quando a gente fala o povo de Israel, claro, né, irmãos? Nós não estamos falando dos convertidos, nós estamos falando da nação de Israel como um todo, que é a maneira que Deus olha para ela hoje. Vamos seguir? Então nós queremos louvar o Senhor, que o templo pode estar com a porta fechada, mas Cristo, a verdadeira porta, está sempre aberta a um coração contrito e arrependido que crê no nome do nosso Senhor Jesus. E por outro lado, irmãos, só destacar isso também, né? A importância de nós, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, nós não fazemos separação entre homens, como os judeus faziam. Não há um pátio para os gentios. Provavelmente, quando Paulo escreveu, né, o texto de Efésios 2,14, que ele fala assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele tinha em sua mente a parede que separava o pátio dos gentios dos judeus. E quando Cristo veio e derribou, e dos dois, dos judeus e dos gentios, fez um só povo a partir do fato de crer em Cristo, não existe mais este muro. Não existe o pátio disso, o pátio daquilo. E na igreja, irmãos, nós precisamos ser os primeiros a derrubar todo e qualquer muro que tente se levantar entre nós. Muro de classe social, muro de intelectualidade, de compreensão da vida, de raça, de etnia. Nós devemos ser os primeiros que adotam o princípio que Paulo diz aos Romanos: se Deus recebeu, nós devemos receber. Se creu em Cristo, nós devemos receber. E na igreja, nós devemos lutar para que não haja, em momento algum, qualquer sinal de separação entre os irmãos. Vamos seguir? Versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Eu li o 31 e o 32. A situação toma uma proporção tão grande, aquela agitação, gritaria, porque estavam
espancando Paulo. Então, nós sabemos como que é isso, né? Uns gritam, bate mais, outro bate menos, um busca separar, o que vai separar é empurrado por aquele que não quer que separe. Os irmãos sabem como isso acontece. E essa fortaleza, provavelmente a fortaleza de Antônia, era uma adjacência, era muito próxima do templo. E era onde ficava estacionada, né, ficava alocado ali o exército romano. Na gritaria, de imediato viram a situação e correndo para lá. O comandante chega, e ao chegar, eles param de espancar Paulo. Aí o versículo 33 diz assim: aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. O comandante chegou, os soldados chegaram, eles pegam Paulo, tiram da mão daqueles que estavam espancando Paulo. E aqui, irmãos, acontece um fato que Ágapo havia profetizado. Lembra quando Ágapo chegou, pegou o cinto de Paulo e falou: olha, o dono desse cinto vai ser conduzido dessa maneira em Jerusalém. Amarrou o cinto nas mãos e nos pés. E aqui, então, se cumpre aquilo que havia sido dito por Ágapo, né? Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. E aí, o nosso texto parece que o comandante pergunta para Paulo: Paulo, quem você é? O que você está fazendo? Mas ele prende Paulo e pergunta ao povo: quem é esse homem e o que ele está fazendo? Aqui só um dado histórico, né, irmãos? Desse momento em diante, Paulo nunca mais vai sair da condição de preso. Ele está preso aqui pelo comandante romano e permanecerá até a sua morte debaixo da custódia romana. Ele seguirá preso em Jerusalém, depois vai para Cesareia, depois de Cesareia, finalmente ele vai em Roma, e a tradição diz que em Roma ele foi martirizado, decapitado. Então, a partir do capítulo 21 até 28, nós seguiremos Paulo preso, Paulo debaixo da custódia romana. E esse é o momento que ele não vai conhecer mais a liberdade. E aí, quando ele pergunta, aí cada um no povo, pelo fato de ninguém saber ao certo o que Paulo havia feito, cada um começou a dizer uma coisa. E aí o comandante falou: eu não consigo saber do que vocês estão falando, não estou entendendo quem é esse homem. E falou: olha, levem ele para a fortaleza, tirem ele daqui. Versículo 35. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: matam. Olha que curioso, irmãos. Os judeus querendo que o servo de Deus fosse morto. Os romanos impedindo que o servo de Deus fosse morto. Não está tudo debaixo de uma providência divina? Não há outra maneira de nós entendermos que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado? Os irmãos se recordam que Paulo disse: olha, eu estou certo que cadeias e prisões me aguardam. O Espírito Santo me assegura que daqui para frente eu estarei sendo preso, estarei passando por essas situações. E os irmãos se recordam que Paulo disse: a mim pouco me dá, pouco me importa a minha própria vida, desde que eu complete o ministério para o qual eu fui designado. Estou pronto a entregar a minha vida. Não considero para mim a vida preciosa em si mesmo. Então a multidão, né, perdeu o controle e já agora gritava: matam. Nós temos um evento que alguns estavam espancando, isso se generaliza, e a questão da multidão, por isso que o Senhor nunca se deu à multidão,
O Senhor sempre lidou em reservado. Multidão não é um lugar seguro para nós. Multidão é um lugar onde as pessoas normalmente manifestam ou se entregam às suas paixões. A multidão nunca tem um controle, né? E nós entendemos aqui o quanto a carne estava exposta nessa situação. Assim como alguns anos atrás, nessa mesma terra, em Jerusalém, este mesmo povo pedia, crucifica-o. Algumas décadas depois, Paulo está ouvindo, mata-o, mata-o, mata-o. E Paulo que havia dito, eu me tornaria maldito para que eles pudessem ser salvos. Eu estaria disposto a me perder, a destruir a minha vida, para que os meus compatrícios pudessem conhecer o Evangelho. Vejam que amor deste homem pelo ser humano, pela salvação do homem, né? Seguindo, versículo 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Ele perguntou. Respondeu: sabes o grego? Porque Paulo fez a pergunta para ele em grego. Aí o comandante responde: não és tu, porventura, o egípcio, que alguns tempos atrás sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sícaros, né? Essa é uma palavra para representar pessoas que usavam espadas, ou seja, eram malfeitores que foram conduzidos por esse egípcio, enganados e levados ao deserto. E os romanos, então, tiveram que matar, porque os romanos, como era o lema deles, né, a paz romana, não aceitavam que os povos cativos fizessem qualquer tipo de aglomeração, se amotinassem, como era o caso aqui, não é? Então, os romanos até permitiam que os subjugados permanecessem com as suas tradições, religiões, cultura, como os judeus tinham e gozavam da proteção romana para exercer e viver a vida religiosa, né, nesse sentido de a prática devocional a Deus, como era vivido pelos israelitas, né? Mas aqui, quando Paulo fala em grego, ele percebe, então, acho que você não é esse egípcio. E aí Paulo revela para ele, né? Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante na Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Irmãos, o que dizer de um homem que está diante de uma multidão enfurecida, pedindo para que ele seja morto, e ele tem uma profunda compaixão por aqueles que o perseguem, e ele deseja pregar o Evangelho para que eles venham ser salvos. Paulo tinha motivo para estar irritado com eles aqui? Paulo tinha motivo para odiá-los aqui? Paulo tinha motivo para pedir que Deus mandasse um raio e destruísse essa multidão? Você teria feito essa oração? Em vez de olhar para o comandante, você viraria o rosto e falaria assim, Cláudio Lisias é o nome do comandante, capítulo 23 fala isso. Só um segundinho aqui. Senhor, destrói esses. Seria admitido uma oração dessa, irmãos? Na esfera do que nós entendemos. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. O quanto, ou por como menos, nós sentimos sentimento de aversão às pessoas e nos fechamos à pregação do Evangelho porque fomos ofendidos, ou porque não gostamos do comportamento da pessoa, ou porque alguém foi grosseiro. Alguém já foi grosseiro com você? Já foi, todo mundo já passou por isso, não foi? Alguém já te humilhou, você já se sentiu humilhado? Mas qual a reação? Olha, por favor, eu suplico, eu rogo, que é a palavra usada aqui, eu rogo, me deixa falar com este povo que quer me matar, né?
Eu acho que Paulo, né, se recorda de Atos 18, quando Jesus apareceu para ele numa visão e disse assim, Atos 18, 9, o Senhor aparece em visão para Paulo quando ele está em Corinto, e os judeus o perseguem. E aí Jesus disse assim, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. O que passa no coração de Paulo aqui, irmãos, é um desejo ardente para que aqueles que o estavam perseguindo conhecessem o Evangelho. E isso fala muito conosco, porque nós vemos a grandeza do Evangelho visto por alguém que conhecia o que era o Evangelho e o que era Cristo. O quanto vale uma vida humana? O quanto vale a oportunidade que nós temos de anunciar o Evangelho para alguém? O quanto Deus espera que nós compreendamos a comissão que nós temos como igreja, de ser essa igreja, aspas, de porta aberta, para anunciar o Evangelho às pessoas, independente das circunstâncias que elas estão, ou independente do que elas façam a nós, a não ser que elas rejeitem, a não ser que elas digam, eu não quero. Aí é cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. A palavra da cruz para os que rejeitam é loucura, mas para nós que cremos é salvação. Mas enquanto alguém não rejeita, qual é a orientação de Paulo? Quando Paulo fala a Timóteo, né? Eu separei aqui. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Essa é a última carta de Paulo. Paulo, então, assevera que se a circunstância for desfavorável, nós devemos nos calar? Não. A situação era favorável à multidão. Você vai começar a pregar. Aí a tua plateia começa a dizer assim, mata-o, mata-o, mata-o. Irmãos, às vezes, né? Quando você está falando com alguém e você percebe que a pessoa não está prestando atenção, já traz um desconforto, né? Se você está falando com alguém, alguém levanta, alguém sai, alguém mexe em alguma coisa, se alguém pega o celular, se alguém vai pegar na maquiagem, alguém vai tomar alguma coisa, isso já causa uma preocupação. Agora imagina Paulo, diante da multidão, gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Perdão, mata-o, mata-o, mata-o. À disposição desse irmão, em anunciar o Evangelho. E isso fique tão forte para nós, né? O Senhor tem nos conduzido, nós cremos nisso. Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Nós vamos ter nos próximos meses, aí, com a graça do Senhor, uma reunião para a pregação do Evangelho. E o quanto nós precisamos estar orando e pedindo que o Senhor nos traga as pessoas para nós estarmos anunciando já de imediato no próprio convite, pregarmos o Evangelho, mas que essa reunião seja uma reunião em que nós amemos as pessoas da maneira que elas estão. E quem nós vamos convidar? Somente os nossos amigos bonzinhos. É isso, né? E aqueles que nós não temos afeição? E aqueles que nós achamos que não são dignos? Não acontece isso conosco, né? De receber o Evangelho. Nós devemos convidar a todos, indistintamente. E aí nós terminamos aqui, versículo 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo. E aí, a partir disso, nós veremos numa nova oportunidade. Aqui Paulo vai entrar com um discurso, uma pregação do Evangelho incisiva a respeito de Jesus para os judeus. Daqui para frente, Paulo será julgado ou estará diante de 5 julgamentos ou avaliações. Paulo vai estar diante do povo, depois do Sinédrio, depois diante de Festo, governador, Félix, governador, e vai terminar a sua jornada diante do rei Agripa.
quando, enfim, ele é encaminhado para Roma, porque ele apelou para César, e então estaria diante do imperador. Mas nós concluímos essa porção de hoje com uma questão assim muito forte, que eu imagino, retratada pelas palavras do nosso Senhor em Mateus 5, 11 a 12. Queria ler para os irmãos para a gente encerrar aqui. Mateus 5, 11 e 12. Se os irmãos quiserem acompanhar, Mateus 5, 11 a 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós olhamos para Paulo e nós perguntamos aqui. Veja essa cena, irmãos. Paulo na escada, em pé. Uma multidão enlouquecida contra ele. Ele levanta a mão, há um silêncio. Nós vemos este homem como, na linguagem nossa, um coitado, alguém que está fragilizado, ou nós o vemos como um homem bem-aventurado? Porque Paulo estava sendo injuriado, perseguindo, mentiram a respeito do que ele havia dito, disseram todo mal contra ele, e aí Jesus olha para ele e diz assim: regozijai, exultai, porque grande, Paulo, é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram a mim e tantos outros que Deus, o Pai, enviou. E nós devemos, irmãos, compreender o chamado da igreja nesse sentido, que acho que é a medida que nos cabe hoje. Há uma medida de perseguição, de mentira, de injúria contra a igreja. Quando nós nos dispomos verdadeiramente a estar pelo Evangelho, o sistema da falsa adoração vai se levantar, do falso Cristo, do Cristo que aceita e não pede transformação, do Cristo que ama sem ser justiça, do Cristo que aceita sem exigir a santidade, do Cristo que não pede uma vida de boas obras, uma vida de santificação. Um evangelho em que os fundamentos da fé cristã foram retirados um a um, e que para viver o evangelho basta, então, conhecer o que Cristo fez. Não precisa de arrependimento, não precisa de consagração, não precisa esmurrar o próprio corpo, não precisa tomar a cruz dia a dia. Este evangelho está tão forte no nosso meio, irmãos, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, da casa de Deus. Mas que nós sejamos esses que estão compromissados com o Senhor e que estão dispostos. Que Deus nos dê graça de nós nos aprofundarmos e buscarmos uma consagração real e verdadeira ao Senhor. E que essa imagem de um homem na escada, em pé, e um silêncio, seja a compreensão de que Cristo estava com Paulo. E que Paulo era uma boca que não se fechou diante das adversidades. A porta do templo termina fechada. E nós olhamos aqui Paulo com a boca aberta. Que essa seja a nossa história. Que as portas se fechem, mas que a nossa boca jamais se feche. E que nós testemunhemos o Senhor em todo e qualquer lugar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Pai, nessa noite nós te agradecemos. Pedimos a graça de sermos conduzidos pelo seu Espírito e termos compreensão de tudo aquilo que está depositado em nós, esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos em Ti, como Paulo estava em Ti,
Nós somos membros da tua igreja, como Paulo era. E nós temos o mesmo chamado para servi-lo como Paulo teve. Talvez em medida diferente, mas o mesmo chamado de anunciar o poderoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa boca esteja cheia, o nosso coração crente, crédulo, afirmado no Senhor. Que quando nós estivermos falando, que nosso falar transmita edificação e graça aos ouvintes. Que nós não nos calemos em meio às adversidades. E que mesmo injuriados e perseguidos, nós tenhamos a compreensão de que isso é bênção para nós. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos vivendo esses dias que antecedem essa reunião de pregação do Evangelho. Que o Senhor nos torne boca aberta diante de toda a porta fechada, para que aqueles que são do Senhor entrem por ti, encontrem pastagem verdadeira, água verdadeira e sejam salvos em Cristo Jesus. Aleluia.